Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. O tema para mim nessa noite é pecado. Então, eu procurei saber o significado de pecado. Eu vi que pecado significa culpa, delitos, iniquidade, transgressão, corrupção. E no Salmo 14, 2, 3, diz: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então nós vimos aqui, que Deus procurou entre os homens um que houvesse entendimento, que buscasse a Deus. E todos se desviaram, todos se fizeram imundo, quer dizer, pecadores, Vemos a corrupção do homem, desviaram-se todos e fizeram imundos. O homem se desviou da presença de Deus, por isso pecou. Todos nós pecamos, apesar de sermos criados em mais semelhança de Deus. Todos nós nos retiramos de sua presença, porque queremos ser independentes de Deus e agir por conta própria, Agindo por conta própria, o homem escolheu pecar. Em Tiago 1,15 diz: Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado gera morte espiritual, que quando pecamos, nos afastamos de Deus, que é santo e incorruptível. A nossa vontade em fazer algo errado, de fazer o mal, é que gera consciência. Seja um pecado considerado grande, como um adultério, um homicídio, ou pequeno, como uma mentira, uma fofoca rápida. Porque pecamos, nos afastamos de Deus. Qualquer pecado que persistimos nele nos conduzirá à morte. Porque pecado é o que separa o homem, a pessoa, de Deus. O salário do pecado é a morte. Em Romanos 6,23 diz que, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Cometemos pecado quando desobedecemos a vontade de Deus e transgredimos suas leis, os mandamentos de Deus. Em 1 João 3,4 diz que qualquer que comete pecado também comete iniquidade. E porque pecado é iniquidade. O pecado é quando alguém faz algo errado perante Deus, a leis de Deus, desobedecendo-os, cometendo erro, agindo mal, tendo uma atitude reprovável. Iniquidade é uma condição, um estado em que a pessoa se encontra, pratica erros sucessivos, alguém que vive naquele caminho de erros sem arrependimento algum. Sabemos que por um homem entrou o pecado no mundo, E pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, pois todos pecaram. Isso gerou a queda da humanidade. Veio que veio através do pecado original, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, obedeceram a sua própria vontade. Desobedeceram e passaram a ter a natureza pecaminosa, gerando o pecado. O pecado na carne que herdamos de Adão e Eva, fazendo nossa vontade e não a vontade de Deus. Em 1 João 1,8 diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tornamos mentirosos, E a mentira é um pecado. Existe diferença de ter pecado, que é o pecado produzido pelo nosso capricho e desejo, e cometer pecado. O que vemos em Tiago 1,15 é que depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Quando eu concordo com minha mente, eu cometo pecado, seja meu pensamento, palavras ou ações. Agora sou culpada. A consciência é um impulso para satisfazer os desejos de forma errada. Às vezes agimos inconscientemente, mas se reconhecemos que pecamos,
temos que pedir perdão a Deus. Vemos em Romanos 5,12 que por um homem entrou o pecado no mundo, pela desobediência a Deus. Mas em João 3,16, pelo grande amor de Deus, por um homem veio a salvação, o perdão dos nossos pecados, levado sobre Cristo, que na cruz padeceu por nós. Então, por um homem veio o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça, a remissão dos nossos pecados. Pecado é qualquer desobediência à vontade de Deus. O pecado é que nos separa de Deus. Aqui eu encerro a minha exposição sobre o pecado. Boa noite a todos. Deus nos abençoe. Amém.